Estamos de volta com o nosso programa Santiago Entrevista, aqui pela TV Sete Lagoas, também pela TV Com e pelo Sete Lagoas Play. Prazer muito grande estar com você. O nosso programa sempre tem um apoio da Vivo Fibra, a internet mais rápida de Sete Lagoas, e também da 5bits, tecnologia e informação para você que precisa do seu site na internet. Agora também com manutenção e sistema de redes, é a novidade da 5bits. E também temos apoio da JK Imóveis. Você que quer negociar o seu imóvel, quer comprar um imóvel, acesse jkimóveis.com.br. Nosso programa hoje muito especial, vamos falar de Sete Lagoas, vamos falar do Observatório Social de Sete Lagoas e vamos apresentar o primeiro relatório quadrimestral de 2019, né? Parece que está um pouco atrasado, mas não está não, né? Já estamos aí em agosto e vamos apresentar esse relatório dos meses janeiro, fevereiro, março e abril. Então a gente está aqui com os nossos convidados do Observatório Social e vamos trocar uma ideia com eles. Já são conhecidos nossos, já estiveram aqui há algum tempo atrás, né, com outros relatórios, falando também de outros pontos positivos aí do Observatório Social na nossa cidade. E eu vou abrir aqui com o nosso amigo Benjamin, que tem tido um papel importante lá no Observatório Social, dando uma síntese rápida do que é o Observatório Social, porque isso também consta lá no relatório, né? O que é o Observatório Social, qual a função dele e como que ele trabalha em Sete Lagoas. Prazer estar recebendo vocês dois. O prazer é todo meu, Santiago. Agradeço a oportunidade em nome do Observatório Social. Que bom, né? Você também sempre esteve aqui, né? Sim. Sempre está de volta, tem um papel importante e eu quero também te dar boas-vindas e dizer mais uma vez que a TV Sete Lagoas, como uma TV comunitária, tem também a responsabilidade com o Observatório Social de levar essa informação. E para a gente fica muito feliz, né, de estar trabalhando dessa forma ética que a gente trabalha para apresentar, a gente deixar bem claro aqui, gente, que esse programa está sendo gravado na segunda-feira à tarde, vai ao ar às 8 horas da noite na TV Sete Lagoas, uma hora após o horário de início da apresentação do Observatório Social, que é lá no auditório da ACI. Então a gente faz de uma forma bastante ética para que as pessoas que não vão lá possam assistir tanto pela TV Sete Lagoas, né, pela TV Com e também pela internet, não é isso? A gente, né, já teve acesso aqui ao relatório do Observatório Social e vamos falar dele aqui agora, não vamos nem mostrar nada por uma questão ética, né, de respeito também ao trabalho que é feito, não é isso? Agradecendo, Santiago. Eu sou o diretor jurídico lá no Observatório Social, o Juarez Fernandina, diretor financeiro. E nós hoje, às 19 horas, lá na CI, né, nessa segunda-feira, 5 de agosto, estaremos apresentando o relatório relativo ao primeiro quadrimestre de 2019. O Juarez também participou ativamente, né, desse trabalho. É um trabalho bem em conjunto, né, porque né? A gente já vai elaborando esse relatório ao longo do período, né, a cada quadrimestre, até o ponto de quando chegar na fase final, a gente compila ali todos os dados e há um extenso debate de todos, inclusive da diretoria, né, da forma como vai ser postado, os assuntos que vão ser destacados, porque não faltam assuntos. Então, a gente chega no ponto que nós temos que fazer, inclusive, uma condensação para não ficar um material muito extenso e cansativo, né? Benjamin, vamos falar dessa introdução que vocês colocam sobre o Observatório Social, até no relatório. Exato. Para quem ainda não conhece, o Observatório Social é uma associação sem fins lucrativos, né? Foi criada em agosto de 2017 e o Observatório, dentro dessa criação dele em agosto de 2017, ele só começou os seus trabalhos efetivos em janeiro de 2018. Ou seja, esse vai ser o quarto relatório que nós vamos apresentar. Apresentamos 3 relatórios ao longo do ano de 2018 e esse é o primeiro relatório de 2019. Até justificando, né, conforme você já havia frisado, a questão de um certo atraso na apresentação deste relatório, mas foi um atraso proposital, porque se apresentava no cenário da nossa cidade novas eleições,
né? Então, para que de forma alguma o observatório interferisse ou maculasse esse processo eleitoral, achamos por bem segurar esse relatório até que passasse o processo eleitoral, que até acabou não acontecendo, para que não houvesse qualquer interferência. Mas é um espaço, Santiago, totalmente apartidário, democrático, né, que é, na verdade, uma representação da sociedade, tanto que é aberta a qualquer pessoa que queira participar do observatório, será muito bem-vindo. Nós temos 2 requisitos que são impeditivos para a participação no observatório. É estar afiliado a um partido político ou ser funcionário da administração pública municipal. Qualquer pessoa que não se enquadre nesses impedimentos pode ser membro do observatório em diversas categorias, participando da diretoria, do conselho, voluntário, mantenedor, enfim, pode participar ativamente dos trabalhos do observatório. Agora é bom você falar isso, porque outro dia eu estava numa roda de bate-papo, tinha um vereador e ele disse que o Observatório Social tem um cunho político por trás, porque tem pessoas lá que são muito próximos à política. Como é que você se defende disso? Não, isso é uma interpretação totalmente equivocada, Santiago. Na verdade, não existe qualquer viés político por parte do observatório. Na verdade, dizermos que nós, membros do observatório, somos apolíticos seria uma grande bobagem. Todos nós, a nossa cidade não é tão grande assim, todos nós conhecemos algum político, apoiamos algum político, mas nós pessoalmente. Agora, o Observatório Social é totalmente apartidário, sem qualquer vinculação a partido político ou qualquer pessoa pública. Até porque se você tem uma pessoa que ela atende os 2 requisitos que você disse, mas ela tem uma preferência política, ela é amigo de fulano, de ciclano, de beltrano, que gosta muito da política, atua na política, o Observatório Social não pode fazer nada para que ela não participe também. É lógico. Né? Obviamente, nós todos, até mesmo na condição de eleitores, participamos do processo político e eleitoral. Né? Então, seria uma incongruência a gente exigir uma posição de alguém que participasse do observatório que não tivesse nenhuma vinculação. Aí teria que ser alguém até de fora da cidade, né? Não poderia nem ser da nossa cidade. Certo. Agora, é muito importante dizer aqui também que o Observatório Social ele faz uma parte do papel que deveria ser dos vereadores, que é o papel de fiscalizar. Né? Porque tem muitos vereadores que trabalham direito, que vão lá, que fiscalizam, que atuam, mas tem muitos que não fazem isso, né? Principalmente por causa dessa relação política que existe na cidade, né? É o chamado toma lá da cá, né? Eu faço uma parceria com fulano e politicamente eu não posso fiscalizar. Então isso aí é uma coisa que, por mais que a gente não goste também, que é uma coisa que acontece no país todo, então tem que saber também olhar para isso e saber como que isso funciona. Agora, é importante saber valorizar o trabalho que o Observatório Social tem feito, né? Até porque ele tem muitas dificuldades para, né, ter se estabelecido em Sete Lagoas e praticar esse trabalho, porque são pessoas, né, se dedicando, são pessoas que, né, estão colocando lá o seu trabalho, o seu tempo e estão aí tentando fazer alguma coisa para a melhoria da cidade. Isso aí é uma visão que a gente tem e a gente sabe que isso acontece de fato. Então é importante que a gente valorize o Observatório Social e é importante que você também passe a entender como que é feito o trabalho e como que é feito esse relatório, né? Qual que é o resultado dele. Porque nós vamos colocar aqui, por exemplo, todos os relatórios que a gente apresentou até hoje, tem, por exemplo, um fato interessante que a gente disse aqui, que são as informações dos vereadores. Tem vereadores que colocam as suas informações à disposição e tem outros que não colocam. Né? Então você pode ver que há uma interpretação diferente de cada vereador. Né? E o Observatório Social deixa isso claro como que isso é feito. Nós vamos avançar aqui no programa e você vai entender o que eu estou falando. Vamos então partir para o Observatório, porque vocês, nos arquivos que me enviaram aqui para que eu pudesse estudar, são 2 relatórios. Né? Um que vai ser apresentado hoje, com, parece que, deixa eu ver quantas folhas aqui... São 75 páginas e o outro que vai ficar disponível no site do Observatório Social, que é com 144 páginas. Então são muitas informações, para um leigo às vezes pode ser meio complexo, mas as informações estão lá. Né?
E uma coisa que eu observei, principalmente no relatório geral, né, estava comentando com o Juarez, é que parece que tem até mais informação, porque eu vi lá informação bem clara, por exemplo, da Codesel, do SAI e da Coasa, né? Então, assim, são informações importantes que o cidadão tenha, né, acesso a ela para ele entender como é que funciona esses setores que são públicos. Né? Sim, sim. Na verdade, nós simplesmente sintetizamos esse relatório amplo, né, que conta com mais de 140 slides, sintetizamos em 75 slides para essa apresentação que vai acontecer na ACI, hoje, dia 5 de agosto, às 19 horas. Na verdade, é o mesmo relatório, somente sintetizado, né, focado naqueles pontos principais, Santiago, exatamente para também não ficar uma apresentação muito extensa ou cansativa. Uhum. Na verdade, as informações que eu vejo lá são mais dados, né, números, e vocês registram também as ações, né, as ações principalmente dos vereadores. Algum ponto específico que vocês queiram comentar nesse relatório? Alguma coisa que vocês acham que teve um desconexo aí, que não estava muito correto, que vocês chegaram, interviram e melhorou a situação, né, Juarez? Alguma economia que trouxe para o município com relação ao trabalho de vocês? Esse relatório desse quadrimestre, ele teve um aspecto interessante, porque os anteriores, eles foram muito mais assim marcantes em termos de valor, né? Nós, quem pôde ter tido contato com os anteriores, em alguns deles nós demonstramos alguns questionamentos feitos pelo observatório em relação a valores que iriam ser licitados e que ou o órgão público suspendeu ou revogou e, na maior parte das vezes, alterou aquele valor, o que acabou propiciando poupar o município de aquele gasto imediato, né, que haveria. Este agora chamou-nos a atenção porque ele focou bem mais a questão da conformidade e legalidade. Felizmente, nós não tivemos grandes abordagens em relação a valor, que é um ponto positivo. Então, isso quer dizer que nós estamos evoluindo, né? A impressão que dá é uma constatação. Certamente. Né? E aí você pergunta, tá, mas por que faz a conformidade e a legalidade? Porque, primeiro, isso aí é uma questão da garantia jurídica. Porque se você não corrige isso agora, mais para frente pode ser um ponto que vai ser questionado, que pode, inclusive, resultar e redundar em desperdício e gasto público. Então, nós tivemos aí 4, 5 situações que a gente está apresentando no relatório, que nós questionamos assim o formato como foi criado. Tivemos, por exemplo, o caso de uma licitação que estava sendo prevista que a prefeitura teria que disponibilizar um veículo com motorista para fazer a fiscalização de uma obra. Nós questionamos, né? Porque isso aí implica gastos, isso aí você já pode até contribuir para diminuir a concorrência, porque não é toda empresa. E aí houve um certo debate, nós, né, questionamos, eles responderam e chegaram à conclusão de que seria o caso. Sobre corte de árvores? Corte de árvores foi uma questão lá de um edital que estava pedindo lá a presença, o comparecimento de engenheiro florestal. Nós questionamos, mas aí é que tá, Santiago? É importante, e nós fazemos questão de pontuar isso aí, porque nós fazemos esse papel de questionar, que era o papel que seria de qualquer um da sociedade. Mas muitas vezes o órgão vem e nos responde de uma maneira que satisfaz. Esse do Código Florestal mesmo, eles informaram, né, que estava seguindo uma lei lá que falava que teria que ter essa presença desse profissional. E nós, não satisfeitos e querendo ter uma terceira posição, consultamos o CREA e ele ratificou. Então, antes isso, né? Não é nenhum demérito de o órgão público chegar. E o bom nisso aí é que esclarece para a sociedade aquele procedimento. Sim. Que às vezes alguém ia ficar curioso por que estava acontecendo aquilo, não tinha uma explicação. Exatamente. Né? Exatamente. E além do que... pode até ajudar a melhorar também na licitação, quando for feita, já colocar a necessidade e o porquê da necessidade. E esses detalhes são observados por quê? Porque nós temos um grupo formado por estagiários de direito que, né, participam lá com a gente, atuam lá, eles ficam numa sala reservada e todo edital que é publicado, eles decifram,
traduz ali tudo que faz, tudo que está sendo escrito ali, como eu falei, sob o ponto de vista da conformidade, a legalidade. Então, quando a gente faz um questionamento, nós temos tudo um argumento, né? E antes disso, que algumas vezes o órgão público esteja certo, porque esse nível de detalhamento possivelmente, a maior parte da população não teria, até para perguntar e para questionar, né? E a gente fez isso e eles esclareceram antes disso, né? Certo. Olha, nós vamos fazer um intervalo rápido e vamos voltar com números, né? Com dados do relatório, né? São os primeiros meses aí de 2019, né? Porque é o ano vigente. Então, a gente tem esse primeiro, né, os primeiros 4 meses sendo apresentado agora. Não quer dizer que também o Observatório Social está parado, tá? Porque a coisa vai acontecendo, ela apresenta um relatório e ele continua fazendo os outros, né? São 3 relatórios que vão apresentar durante o ano, né? E já vem esse aí que vai pegar mais ou menos essa transição, que sai o prefeito, entra um prefeito interino e depois entra outro, né? Para depois fazer a que está nessa situação normal agora do prefeito que se fixou. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho, já nós voltamos. Localizada a 72 quilômetros de Belo Horizonte, com uma população de mais de 230 mil pessoas e um rico patrimônio histórico turístico. Esta é Sete Lagoas e é para este patrimônio que nossos olhares se voltam. Não tem como falar de Sete Lagoas e sua história sem pensar na Serra de Santa Helena e a igrejinha no topo da serra. Os amantes da natureza também aproveitam o espaço para praticar voo livre. Do alto da serra para o centro da cidade. O complexo da Praça Tiradentes, que abrange a Igreja de Santo Antônio, o Centro Cultural Joaquim Drummond e o Museu Histórico Municipal, preserva documentos e memórias importantes sobre o passado da cidade. A cidade também deve seu desenvolvimento aos trilhos, e esta memória não pode ser apagada. Inaugurada em 12 de setembro de 1886, a estação ferroviária de Sete Lagoas foi transformada em museu ferroviário no ano de 2000. Aqui, o passado mantém-se vivo por meio de exposições, ferramentas e objetos de época e o antigo vagão de passageiros da extinta RFF-SA, com 2 pequenas locomotivas. E como falar de Sete Lagoas e não apresentar as lagoas que dão nome à cidade? Distribuídas entre os bairros estão a Lagoa Boa Vista, José Félix, Cercadinho, Matadouro, Catarina, da Chácara e a mais famosa, Lagoa Paulino, localizada no centro da cidade. Outro ponto turístico bastante frequentado é o complexo do Parque Náutico da Boa Vista, onde são realizados diversos eventos culturais. Sete Lagoas também abriga uma raridade histórica, considerada uma das 50 maiores cavernas de Minas Gerais, com formações de estalagmite e estalactite raras em todo o mundo. A Gruta Rei do Mato está localizada às margens da BR-040, junto ao trevo de acesso à cidade. Ficamos por aqui, mas Sete Lagoas está de portas abertas com muito mais contos e encantos. Este foi o nosso olhar sobre a cidade. E o seu, qual é? Já estou de volta ao nosso programa Santiago Entrevista, hoje recebendo nossos convidados do Observatório Social. Não vou nem perder tempo, vou acelerar aqui porque temos muita coisa para falar. Uma das coisas importantes é entender os eixos de atuação do Observatório Social, porque a gente está falando aqui de uma fiscalização que é feita principalmente nas licitações, mas não é só isso. Uma das coisas que a gente tem acompanhado são principalmente os treinamentos que são feitos, né, com pessoas, empresas, para que elas também participem das licitações aqui no nosso município. Eu queria que vocês, né, vou fazer a pergunta, vocês escolhem aí quem responde, sobre essa questão, sobre os eixos de atuação e também sobre o resultado dos treinamentos que vocês fizeram, se isso já impactou de alguma forma na participação de empresas locais nas licitações. Não, com certeza, Santiago. Os eixos de atuação do observatório
como você bem frisou, não é só o monitoramento das licitações do município, né? Além de monitorar as licitações do Poder Executivo, também há o acompanhamento do trabalho dos senhores vereadores da nossa cidade e, além disso, também temos um trabalho de capacitação das empresas da nossa cidade para venderem para a administração pública. Obviamente, vender para a administração pública, participar de uma licitação, é algo que exige algum preparo, alguma capacitação. E o Observatório Social tem prestado esse treinamento com ótimos resultados. Imagine que lá no primeiro relatório, né, Jones, a participação das empresas do nosso município representava somente 10%. E hoje essa participação chega a quase 30%. Já aumentou 20%. Exatamente. Então aquele dinheiro do nosso tributo, que é pago aqui no município, e que o nosso município vai gastar na execução das atividades de interesse da comunidade, continue circulando na nossa cidade, né? E além disso, existe um projeto também de educação fiscal, conhecido como Semeando Cidadania. É um projeto que visa, na verdade, tanto para escolas públicas quanto particulares, para alunos do ensino fundamental como também do ensino médio, para que tenham noções de cidadania, noções de educação fiscal, para que sejam amanhã cidadãos mais participativos, cidadãos melhores. O objetivo, basicamente, é esse. Esse está em ação, né, no momento. Já está em curso, já houve um projeto piloto no Regina Passos, né? Regina Passos, Serpaf, e como ele começou a acontecer a partir de maio, por isso que ele não está tão explicitamente falado nesse relatório de hoje. Ele será mais bem detalhado já a partir do segundo relatório. A gente até falou sobre isso na última entrevista aqui, né? Falando com aquelas meninas que estavam... A Simone esteve aqui, eu vi. E falamos também do aplicativo Res Pública. Res Pública. Que também parece que eu vi que está no relatório. Já está disponível. Já está disponível. E como é que está? As pessoas estão baixando o aplicativo, estão participando, estão colocando alguma coisa ou ainda está meio tímido? Na verdade, esse aplicativo ele foi criado em parceria entre alunos do Unifem, do curso de Direito, um grupo de desenvolvedores do Google e o Santa Helena Valley. Criaram este aplicativo, ele já está disponível para a plataforma Android, através do Play Store, e o objetivo dele é exatamente fomentar a participação de toda a comunidade no tocante ao cuidado com a coisa pública, né? Aos trabalhos do observatório e essa preocupação com a coisa pública. Certo. Você que quer participar, é muito fácil. É só você pegar seu celular, vai na Play Store e baixa lá, chama Res Pública. Esse aplicativo você pode acompanhar as coisas que acontecem na cidade. Se você vê qualquer coisa que você não concorda, que você quer discutir esse assunto, você vai lá, tira uma foto, coloca o seu texto e dá um ok lá e ele já vai ficar disponível para todos, para toda essa corrente, né? E o legal é que ele não vai só para o observatório, ele fica lá também no relatório, então as outras pessoas que baixaram o aplicativo também poderão ver a sua informação. É um aplicativo que pode ajudar muito a gente colocar as coisas no lugar certo. Agora, falando do relatório... Só um momento, só para fixar bem isso aí do Res Pública, o observatório intermediou uma reunião entre o grupo que desenvolveu esse aplicativo com a prefeitura. Sim. Então estiveram presentes o Duílio e mais uns 4 ou 5 secretários. Apresentamos para ele esse aplicativo, porque é necessário também que a prefeitura intervenha nesse processo, porque senão as pessoas continuarão publicando, manifestando, né? Então o objetivo é que haja um momento que a prefeitura vai também receber esses reclames e poderá, se for o caso, fazer suas intervenções, dar suas justificativas, né, para a gente poder fechar bem aí os pontos desse processo. Só para você entender a facilidade, você já ouviu dizer de pedido de providência feito por um vereador? Então, pedido de providência feito pelo vereador, você mesmo faz. Você vai lá e pede a providência. A minha rua está cheia de buraco. Tira foto dela e coloca lá. Atenção, senhor prefeito, preciso que tire os buracos aqui da minha rua. Pronto, vai estar público e todas as pessoas vão ver, inclusive a prefeitura vai saber que você está pedindo para que seja corrigido o problema da sua rua. Agora, com relação ao relatório, tem a questão das licitações da prefeitura e da Câmara. Eu vi que na Câmara parece que são pouquíssimas licitações, se não me engano acho que 8, né? O número realmente é muito pequeno.
Tem assim um resumo geral das licitações da prefeitura que vocês acompanharam? Vocês querem colocar algum número, alguma coisa nesse sentido para que o nosso telespectador entenda? Porque é importante, né? Vocês não participaram de todas as licitações, né? Também deixar isso claro. Esses exemplos que nós citamos aqui no bloco anterior já são consequência do trabalho desse monitoramento, entendeu? Isso aqui nós demos exemplos práticos, porque nós temos um momento, como eu disse aqui anteriormente, da análise do contexto do edital. Depois tem o segundo momento, que é a presença de alguém do observatório, um voluntário, de ir lá na sessão pública e acompanhar a realização dessa sessão pública. E tem um terceiro momento, que vai ser a entrega desse material comprado ou serviço que eles contrataram, que a gente ainda está um pouco deficiente nisso, exatamente por a insuficiência ainda de voluntários, de pessoas que possam saber se trabalhar. O serviço foi comprado, se foi executado. Então você vê que a gente fecha três momentos aí: a legalidade, a conformidade, o momento que está se concretizando. Nós vamos lá e participamos, inclusive eu sou um dos que participam. Geralmente minha escala é até quarta-feira, então eu vou lá, né, no prédio lá da licitação, chegam as empresas lá, fazem os seus lances, e nós temos inclusive uma demonstração aí do relatório aí, uma das telas, como que o preço cai, né? Quanto mais tem a concorrência, o preço cai. Nós temos aí que quase mais de 50% daquele preço inicial que a prefeitura se propunha a pagar. E na hora que se concretizaram os negócios, eles caíram. Porque tem a disputa, né? A empresa começa a fazer aquele leilão inverso de quem dá menos, né? Lógico que até um determinado limite. Então, de uma forma geral, são esses fatos que a gente tem apontado e que constam do relatório, né? Tivemos o caso, por exemplo, de aluguel de carros pelo SAI, que eles alugou, houve um momento aí de locação de automóveis. Nós questionamos se tinha um estudo de momento, de razoabilidade do gasto e tudo. Teve a prefeitura um momento que ele fez um trabalho grande de conserto do telhado, no momento que, logo após um dos momentos que eles tinham acabado de declarar uma calamidade financeira, né, um contingenciamento. Questionamos se aquele era o momento, eles nos responderam, mandaram inclusive fotos, né, quem tiver a oportunidade de assistir ou ver o nosso relatório tem lá as fotos. E nós aquecemos, né? Quer dizer, fica interessante que assim, que fique bem claro, o observatório não está aqui para perturbar ninguém, não está aqui para confrontar ninguém, queremos o esclarecimento das coisas. Está aqui para ajudar a cidade. Exatamente. Aquele papel, aquelas perguntas que qualquer um de nós, como cidadãos, talvez fizéssemos. Então nós juntamos um grupo e ali a gente canaliza aquele. Agora, quanto mais gente puder vir, melhor, né? Porque senão fica todo mundo de braço cruzado só reclamando, né? Aí... É verdade. Olha, e você que está nos assistindo aqui, às vezes você deve estar achando estranho que nós não estamos mostrando o relatório, né? Nós já explicamos aqui como que está sendo feito o processo, mas nós deixamos combinado com você, ó. Pega a sua caneta aí e anota aí, ó, www.setelagoasplay.com.br. A partir das 8 horas da noite de hoje, desta terça-feira, o relatório completo estará disponível no site do Sete Lagoas Play e também no site do Observatório Social, que é setelagoas.osbrasil.org.br. Logo após a apresentação, ele também já estará disponível para consulta. E, logicamente, estão todos convidados para participar. É uma sessão pública a apresentação desse relatório, Santiago, e esclarecendo, como bem frisou o Juarez, que precisamos da participação da população. O trabalho do observatório, que se dedica principalmente a esse monitoramento da atividade pública, né, da administração pública, precisa de mais apoio da população, quer seja como voluntário, quer seja como mantenedor. Né? Nós temos hoje, para você ter uma ideia, toda a estrutura do observatório se comporta em voluntários, diretoria, conselho, associados, mantenedores. Em toda essa estrutura nós temos somente 4 pessoas que são remuneradas. É o coordenador, um auxiliar administrativo, esses 2 com dedicação exclusiva lá, dão um expediente no dia inteiro lá no escritório do observatório, e 2 estagiários de direito, que ajudam também nos trabalhos, recebendo a respectiva bolsa. Todos os outros que participam, assim como eu, Juarez, todos os membros da diretoria, do conselho, somos voluntários. Não temos nenhuma contrapartida financeira por este trabalho. E precisamos da participação da população,
quer seja como voluntário, e obviamente a maioria da população, todos nós temos nossos afazeres, e quem não puder dedicar tempo, que dedique uma pequena contribuição financeira que nos propiciará ampliar essa equipe que faz o monitoramento, que faz esse cotidiano lá do observatório. As pessoas físicas podem doar de 15 a 100 reais, as pessoas jurídicas doam entre 100 e 500 reais. Certo. Olha, deixar uma outra explicação para vocês aqui, é pelo seguinte, a gente sabe que eles são voluntários, né? Mas é difícil de manter isso funcionando, né? E uma das coisas que tem no relatório é a prestação de contas do Observatório Social também. Então, até os gastos, né, tudo que acontece, fica disponível para você lá no relatório. Então, não tem zebra, não tem, né, não tem jeito de ninguém ficar imaginando que pode ter alguma coisa errada, né? O negócio é correto. E como o nosso tempo é muito curto e o nosso assunto aqui é muito vasto, eu vou direto agora para a parte da Câmara de Vereadores com relação, porque lá no relatório, gente, acontece o seguinte, nós temos lá o ranking, né? O ranking, ele mostra a situação dos vereadores que, né, de certa forma, quando eles trabalham, eles mostram resultado, e quando eles não mostram nada, fica parecendo que não trabalhou, né? E eu até disse aqui para os nossos nobres colegas aqui que tem uns vereadores que estão na lista negra, né? Porque é aqueles que não vão lá e apresentam os gastos do gabinete. Então tem aqueles que apresentam e os que não apresentam. Então, já que não apresentam, estão na lista negra, porque lá tá a cor preta, né? Não foi propósito deles fazerem isso, eu é que estou colocando, né? De forma alguma. Mas a gente fica só para entender aí. Então nós temos, se não me engano, acho que 8 vereadores que apresentaram os gastos e o restante que não apresentou, né? Eu queria que vocês falassem aí desse ranking, mais ou menos, como que vocês chegaram ao resultado do ranking, né? E lembrando que a posição lá, né, apesar de estar em ordem alfabética, né, é pela contagem dos números, não é isso? Quanto menor, primeiro lugar no ranking. Exatamente. Né? Explicando de uma forma bem objetiva, na verdade, a apuração do trabalho do vereador leva em conta os gastos do gabinete e os atos praticados por este vereador no exercício da vereança. Né? Que é até bom lembrar, né, Santiago, quais são as funções do vereador. Então, há uma confusão muito grande por parte da população quais são as atividades envolvidas pelo vereador. Então, não é papel do vereador distribuição de cesta básica, financiamento de time de futebol, não é papel do vereador intermediar o contato do cidadão com o município, arrumar vaga em escola, vaga em hospital, isso não é papel do vereador. Arrumar emprego? Arrumar emprego, né? Nada disso. O papel do vereador, na verdade, é de fiscalizar o Poder Executivo, os atos do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários. É papel do vereador apresentar projetos de lei de interesse da sociedade. É papel do vereador apreciar os projetos apresentados pelo Executivo. Enfim, é representar a população junto ao poder público. Você me desculpe a franqueza, mas vocês não têm lá preparado um curso para vocês dar para os vereadores, não? Porque aqui em Sete Lagoas os vereadores, vários deles fazem várias coisas, você falou que não pode. Ajuda a arrumar emprego, ajuda as pessoas, ajuda a arrumar alguma coisa no hospital, ajuda a licenciar um imóvel, ajuda... Isso é uma prática normal na cidade. Infelizmente, tem-se notícia desses atos, mas que não se enquadram dentro da função do vereador. Né? Porque o que eu estou dizendo para você é o seguinte, eu não estou dizendo que é culpa do vereador de fazer isso, não, mas é uma cultura que existe há muito tempo. Então... Precisa, então, de fazer alguma coisa para que isso seja diferente, porque como é que você vai mudar uma cultura dessa? Uhum. É a mesma coisa a questão do cinto de segurança no automóvel, né? A partir do momento que passou a cobrar uma multa, se você não usa, aí todo mundo usa, né? Mas antes ninguém queria usar. Exato. Então, às vezes, precisasse de algo diferenciado para que essa cultura, exatamente, né, deixe de existir. E o papel do observatório, neste momento, é de trazer à população a transparência, né, Juarez? Sim. O relatório nada mais é de que expor à população
os fatos ocorridos ao longo desses 4 meses. E aos quais, inclusive, ela tem direito de saber, né? Exatamente. O trabalho do observatório, Santiago, ele é baseado na lei. Existe um dispositivo na Constituição Federal, o inciso 33 do artigo 5º, que diz que todos nós, cidadãos, temos direito de obter do poder público informações de cunho individual e coletivo que seja do nosso interesse. Desde que não seja uma questão sigilosa, estratégica, nós temos direito a saber. E esse dispositivo constitucional veio depois ser regulamentado pela Lei de Acesso à Informação. É através dessa lei que o observatório solicita e o poder público tem a obrigação de prestar as informações, trazendo para a gente Mas esses isso dados. que você está colocando é muito importante, por isso que eu queria que você me explicasse, então, por que que aqui tem 2, 4, 6, 8 vereadores que estão no ranking e o restante não estão na lista negra aqui. Por que que não tem a informação desses outros? A lista negra aqui, por quê? Porque vocês não tem como vocês obter os gastos de todos eles no gabinete, detalhadamente, o que foi gasto? Exatamente. O portal de transparência da Câmara, ele presta parte das informações necessárias à elaboração do nosso relatório. Ele não presta todas as Então lá informações. não tem as informações. Todas não. Parte das informações. Com Mas nível de isso não está detalhamento, errado? né? Isso Com não está nível errado? de detalhamento. Teoricamente, por exemplo, o portal da Câmara de Vereadores de Campinas possui todas as informações detalhadas. Se o nosso portal de transparência da Câmara de Sete Lagoas fosse igual de Campinas, nós não precisaríamos de encaminhar um único ofício à Câmara. Nós faríamos o relatório sem a necessidade que o gabinete nos prestasse a informação. Mas como o portal não tem a transparência necessária, nós temos que solicitar aos senhores vereadores que nos dê informação a respeito dos gastos, nos dê informação a respeito até dos trabalhos por ele executados, para que a gente possa, utilizando o confronto de custo e trabalho realizado, possamos chegar, através de uma fórmula, através então do cálculo de um índice que vai dar uma classificação entre os vereadores. Infelizmente, dos 17 vereadores do nosso município, somente 8 prestaram essas informações satisfatoriamente. Então, somente esses 8 vereadores é que vão estar integrando o relatório que será apresentado. Isso é muito ruim porque dos 17, somente 8 apresentaram, quer dizer que os outros não têm interesse nisso, né? Isso é muito ruim, se não tem interesse em mostrar para a sociedade o que é o gasto do seu gabinete, isso aí é uma deficiência dos vereadores, né? Vamos falar aqui, não vou falar da lista negra, vamos falar da lista verde aqui, que são os vereadores que apresentaram, né? Tá aqui, ó, Pastor Alcides, Beto do Açougue, Cláudio Nassif Caramelo, Gilson Liboreiro, Gislene Inocêncio, Marli de Luquinha, Milton Martins e Rodrigo Braga. São os vereadores que apresentaram, que fazem parte aqui, né, do relatório. E aí eu já vou passar direto, que nosso tempo já está estourado aqui, para o ranking, né? E queria destacar aqui também com relação a esse problema de passar ou não a informação, porque aqui fala aqui em 2 casos aqui que tem os vereadores que dispensaram o carro. Eu fico pensando aqui também, né? Por que uns não precisam de carro e outros precisam de 2 e outro precisa de 1, né? Isso aí também precisa ser visto lá pelo pessoal da Câmara, né? Vou aumentar aqui. A gente tem aí, né, várias informações, você vai poder ver lá no relatório, mas vamos aqui à classificação do ranking, né? Vocês fizeram em ordem alfabética, aqui ficou um pouco diferente, mas eu vou fazer a leitura, o contrário aqui, de cima para baixo, né? A classificação são pontos? Na verdade, existe uma fórmula que calcula esse índice do custo legislativo total, que pega-se, na verdade, toda a produtividade, todo o custo do gabinete, não é isso, Jones? Sim. Todo o custo do gabinete do vereador e se divide pelos atos, que obviamente são pontuados, porque não é todo ato também que vai ser levado em consideração, Santiago. Por exemplo, atos de impacto insignificante, como nominação de ruas, honrarias, título de cidadão honorário,
Isso, obviamente, não vai ser utilizado. Não vai ser utilizado como algo importante. Exatamente. Na verdade, são os projetos de lei que são sancionados e os atos fiscalizatórios. Principalmente, são essas atitudes que o vereador toma e que vão gerar pontos. E aí, a partir do cálculo desse índice, quanto menor o índice, mais bem classificado está o vereador frente a essa fórmula. Entendi. Então, ó, com 8 pontos, Gislene Inocêncio. Na verdade, essa é a classificação. Classificação. Então, entre os 8, ela seria a oitava. Oitava, né? Exato. Com 7, Albertinho José, que é o Zé do Açougue, não é? Com 6 pontos, Pastor Alcides. Com 5 pontos, Rodrigo Braga. Com 4 pontos, Gilson Liboreiro. Com 3 pontos, Marli Barbosa, né, Marli de Luquinha. Com 2 pontos, Cláudio Nassif, Caramelo. E com 1 ponto, Milton Martins. Tá certo? Exatamente. Então a classificação é essa. Essa é a classificação. Eu tô né, só para você ver que eu estou lendo diferente, porque está em ordem alfabética. Mas e eu só para ficar assim. claro, Santiago, é um trabalho que busca muito ser justo, entendeu? E consistente. Porque nós ponderamos o gasto com a produtividade do vereador. Então, às vezes, ele tem até um gasto alto. Se você olhar aí, você vai perceber. A primeira coluna é dos gastos. Mas ele pode, talvez, até ter um gasto um pouco maior. Mas se ele produziu bem, então um pondera com o outro. Então nós temos aí vereador que de repente gastou menos, mas em compensação também não produziu. Vamos ver aqui entendeu? os gastos. O raciocínio é esse. Olha aí a primeira coluna esquerda aí, ó. Não tem? Nessa mesma tabela, a primeira coluna é dos gastos. Tá, dos gastos. Você vê que tem o gasto aí de cada... Então vamos lá, vou falar os gastos aqui de ordem alfabética, né? Albertinho José, vou falar só os primeiros aqui, não vou falar o restante, né? 146 milhões... Mil. Tem, né? 146 mil, né? Isso no quadrimestre. No quadrimestre. Alcides Longo, 140. Cláudio Nassif, 100 mil. Gilson Liboreiro, 142. Gislene Inocêncio, 148. Marli, 153. Milton Martins, 138. E Rodrigo Braga, 146 mil. Então, quem gastou menos aqui nesses aqui foi o Cláudio Nassif. Né? Exato. Só para lembrar, né, que o Caramelo, ele teve um pequeno comprometimento nessa avaliação. A gente fez questão de citá-lo porque felizmente, ele é um dos que prestam as informações. Mas a classificação dele fica um pouco distorcida porque ele teve um período fora, lembra? Que quando ele estava como prefeito e tudo, né? Então, mas a gente fez questão de citá-lo. E nós estamos esquecendo aqui também de um outro fator que também é levado em conta, que é a assiduidade. Então, são gastos, assiduidade, comparecimento, né, às sessões e a produção. Certo. Então, você pode observar aí, por exemplo, só por curiosidade, olha o primeiro aí e veja aí o valor dele de gastos. De repente, é um dos que podem ser altos. Em contrapartida, se ele ficou com a classificação de primeiro, né? Porque aí não é ponto, é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o oitavo, entendeu? Você fala gastos. Olha quem está classificado em primeiro aí, é o Milton Martins. Verdade, olha o valor dele de gastos. Está querendo dizer é que nem sempre aquele que gastou menos não, vai estar melhor. O cara é uma demonstração. Segundo colocado, mas ele gastou menos. Na verdade, é porque essa fórmula leva em conta os dois fatores, gastos e produtividade. Não é? Então, e é por isso que é importante nós termos essas informações, até para, como eu falei anteriormente, para ter um critério justo para todos. Porque aquele que se omite, que prefere não se expor, né, ele poderia estar aí, talvez até bem. Poderia estar. Olha, gente, é muito importante dizer aqui também que isso aqui não quer dizer quase nada, porque mais da metade não entregou seus dados. Então, se não entregou seus dados, nós não temos a visão geral dos 17. O ideal seria que a gente tivesse. Então, não dá para a gente fazer uma avaliação completa do trabalho dos vereadores, né? Então, o ideal seria que ou o portal da Câmara colocasse todas as despesas dos gabinetes, né? E olha que nós não estamos falando em todos os problemas que tem na Câmara. Não estamos falando de horário de entrada e saída de funcionário, né? Não estamos falando do que o funcionário faz, de quantos funcionários tem em cada gabinete, né? De quantos funcionários que tem para
para o trabalho que é feito no gabinete. Por exemplo, se um gabinete tem muita gente, mas trabalha pouco, para que tem gente lá então? Estou fazendo uma comparação, né? Então, assim, tem muitos problemas, tem a questão dos carros, né? Então, a gente precisa melhorar nesse sentido. Quero parabenizar vocês, porque com toda a discussão que for possível com relação a esse relatório, é importante que a gente vá evoluindo na questão política da cidade. Não, com certeza. Parabéns Thiago. mesmo. Parabéns. Agradecemos. Tiago, eu apesar de saber que o prazo está curto, eu gostaria de fazer só uma adenda aqui. Recentemente agora eu vi em algum lugar aí uma manifestação de um vereador, vamos falar que nós estamos falando dos vereadores, ele, tendo a maneira que ele achou justa para se justificar, ele disse que ele devia informações somente aos seus eleitores, ele tem que prestar conta. Ora, eu acho, na minha modesta opinião, que é um pensamento equivocado. Ele não deve prestação de contas somente aos eleitores, ele deve à sociedade toda. E eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que ajuda a entender. Quando eu, você, o doutor Benjamin, qualquer um de nós vai a um supermercado e compramos alguma coisa, os impostos nossos ficam ali. Por acaso, será que no sistema depois ele sai perguntando quem votou em quem para esse sistema, esse valor, o gabinete dele, o subsídio, o salário dele chegar até ele? Chega de todo mundo, ué. Então não tem esse raciocínio de falar que eu devo prestação aos meus eleitores. Sinceramente, eu acho que está um pouco equivocado. Gente, isso aqui é importante para o cidadão. Nós estamos passando um momento de mudança no país e isso aqui é importante para os vereadores, porque vai ter uma eleição ano que vem e é importante que nos próximos relatórios que os vereadores passem a participar ou que a Câmara muda o formato da apresentação dos resultados para que eles passem a apresentar. Sabe por quê? É muito ruim eu ficar sabendo, por exemplo, que um vereador que é bom vereador não ser reeleito o ano que vem. Entendeu? Nós queremos que os bons fiquem e que os maus saiam para dar entrada para outros. Entendeu? Então, não adianta ficar reclamando do relatório. O que tem que ser feito é participar, é deixar os dados abertos à sociedade, que seja pelo portal da transparência, que seja pelo Observatório Social, que seja por uma postagem no Facebook, que seja por um site do próprio vereador, entendeu? Eu quero ver se tem algum vereador aí desse aí do grupo da lista negra aqui, que vai colocar lá no seu site, então, abre um site, coloca lá, coloca todas as informações, todos os gastos do seu gabinete, entendeu? Aí sim vai ter transparência, aí sim o eleitor vai poder saber tudo que o vereador ganha. Com entendeu? certeza. Né? Porque se você não tem nada a esconder, então por que não mostrar? Porque os dados que o Observatório trabalha são dados públicos, são dados que nós solicitamos, porque assim a lei nos permite, assim a lei obriga o agente público a nos fornecer. Né? Mas infelizmente muitos ainda se negam a fornecer esses dados sem qualquer justificativa, porque o que o Observatório quer, em última análise, é transparência. Transparência com o uso do dinheiro público. Na verdade, essa é a máxima do Observatório. É uma boa gestão dos recursos públicos e transparência nessa gestão. É isso que nós esperamos do Poder Executivo, do Poder Legislativo. Não é à toa que o Observatório Social hoje já está presente em mais de 140 cidades no país, em 17 estados. Temos mais de 3.500 voluntários em todo o país e essa rede só tem crescido. Só tem crescido exatamente pela preocupação da sociedade na boa aplicação dos recursos e nessa transparência. É isso que o Observatório busca e nada além disso. A transparência na boa aplicação dos recursos públicos. É isso aí, gente. Eu quero agradecer você e dizer mais uma vez, o relatório vai estar disponível no setelagoasplay.com.br e também no site do Observatório Social, que é o setelagoas.osbrasil.org.br. E convidamos a todos, Santiago, se me permite, para que venha participar conosco, como voluntário, como doador. A sede fica lá na CI, não é isso? Exatamente. Não, sede não. Na verdade, hoje nós temos um escritório próprio, situado na Avenida Vila Lobos, 189, sala 204. Tá. Mas você vê, até essa estrutura demanda. É uma sala alugada, nós temos que pagar o aluguel, pagar telefone energia elétrica. Então precisamos da participação da sociedade com uma contribuição mínima. A partir de R$15 você pode ajudar no trabalho do Observatório. Você vai estar contribuindo para essa grande causa. Ok. Muito obrigado a você que esteve conosco. Obrigado a vocês. Volte sempre. Obrigado pelo espaço, Santiago. Estamos à disposição. Obrigado aí pelo apoio.
estamos à disposição também. Ok. Lembrando aqui, gente, olha, nós aqui não queremos mal para nenhum vereador, para nenhum político. Nós queremos é o bem de Sete Lagoas. Nós somos aqui uma TV comunitária que realmente fala abertamente sobre os problemas da cidade. Sabe que aqui a gente recebe todo mundo, né? Que seja um político que seja inimigo do outro, não tem problema. A gente recebe todos eles aqui, né? Que seja um vereador, que seja um presidente, que seja um prefeito. Na próxima semana nós estaremos entrevistando o prefeito Duílio de Castro novamente. E nós não temos segredo aqui. Só que nós queremos o bem de Sete Lagoas. E o bem de Sete Lagoas é a participação social. Com isso, a gente vai ter mais clareza, né? E lembrando para os vereadores, mostre o seu resultado. Ano que vem tem eleição, né? Eu acredito que quase todos os vereadores, eu não vou dizer os 17, eu vou ouvir dizer que 16 querem ser reeleitos. Então, mostre os seus resultados, isso é importante. Aproveita que com o trabalho do Observatório Social, você também pode mostrar os seus resultados, né? E fazer com que o eleitor possa conhecer ainda mais o seu trabalho e depois, né, quem sabe, ele escolher e reeleger você, tá bom? Um abraço e até o próximo Santiago Entrevista.